Oi, paizão. Só pensou que eu não ia estar presente no seu aniversário, mas eu estou aqui deixando umas palavras para o senhor. Umas palavras de um homem que saiu de um país pequeno, de uma pequena aldeia de Portugal, caranguejeira, e que veio para um país para conseguir uma grande vida. Mostrou toda a fibra que o senhor tem, toda a honradez, toda a vontade de trabalhar e de crescer como o senhor cresceu. Sendo um exemplo para a nossa família, sendo um exemplo de honradez, um exemplo de trabalho, de responsabilidade, e que isso passou para os seus filhos e passou para os seus netos. E passou tanto que os seus netos hoje também têm a cidadania portuguesa. Ama a sua pátria como ama aqui no Brasil. Então, eu quero deixar para o senhor que a alegria dos seus 80 anos, a oportunidade de ter esse convívio com o senhor, nos deixa muito alegre, muito contente. Eu lhe amo muito. Um beijão no seu filho. Pai, nessa data tão importante, eu quero lhe desejar feliz parabéns por 2 motivos. Primeiro, porque o senhor chegou nessa idade de 80 anos, bonito, saudável, alegre. E segundo, porque o senhor conseguiu formar uma família bonita, ter seus filhos, seus netos e manter todos nós unidos. Que Deus conserve o senhor com a gente por muitos anos. Parabéns, te amo muito. Um pouco da minha vida, contada para os meus netos e para que meus filhos amanhã tenham a oportunidade de voltar a lembrar do pai pelo seu passado. Nasci em Portugal, numa aldeia chamada Tubarão, na cidade de Leiria e na freguesia da Caranguejeira. Até os 13 anos, passei a minha infância ali. Na infância, brinquedos na minha casa, na casa da minha mãe, não existia nada, mas coisa nenhuma. Os brinquedos teriam que ser feitos por mim, ou por meus irmãos, ou pelos amiguinhos que eu tinha naquela ocasião. Ou então algum carrinho com rodas, etc., mas feito de madeira e feito por nós mesmos. Pegávamos uma tora de pinheiro, cortávamos com serrote, etc., e fazíamos a roda da própria roda do pinheiro. Então, era assim, e punha uma tábua, entendeu? Presa com os 2 eixos, o eixo na frente meio, como fazer rolemã aqui, e era assim que se brincava lá, porque não tinha dinheiro, a minha mãe não tinha, e não era a minha mãe, era, de um modo geral, todas as mães, salvo algumas que tinham um passado já um pouquinho diferenciado no sentido econômico. Esses tinham outro padrão de vida, mas a minha vida não era essa, a minha era outra. O meu degrau na escada era aquele de baixo, não era o de cima, não. Brincávamos também, sabe por quê? Que é próprio de criança. Cortávamos rama de pinheiro, sabe que é os galhos de pinheiro, né? Senta em cima, e íamos para aquela ladeira, em encosta de serra, sentávamos em cima daquilo e íamos até rasgar as casas. Até era assim que a gente fazia, mas nós éramos coisa da época. Na época era isso mesmo, porque não tinha essa regalia que nós temos hoje. E que as crianças têm hoje. Mas tem uma passagem que me chamou muita atenção, foi isso já estava para vir para o Brasil. Eu tinha uma feira lá em Leiria, que era a feira de 25 de março, então o pessoal vizinho ali daquelas vilas em volta e daquelas aldeias vinha para lá. E aparecia aqueles brinquedos como normalmente tem em qualquer lugar. O certo é que eu comecei a chatear minha mãe, eu não queria brinquedo, eu queria que a minha mãe me comprasse uma santa, porque eu vinha para o Brasil, e isso foi em 39. Eu queria a santa porque já estava na cabeça de minha mãe que eu tinha que vir para o Brasil por causa do meu pai, e porque tinha o problema da guerra. Aí eu pedi para minha mãe me comprar uma santa, não essa de fato, uma santa de barro. E minha mãe tinha dinheiro para comprar aquilo. E aquilo custava um valor insignificante, mas insignificante ela não tinha. E a minha mãe falou para mim, não posso comprar, filho, não posso comprar. Mas eu chateei ela tanto na feira,
E a minha mãe me aconselhou, fala, fica quieto, fiquei, mas não, criança é criança, acabou. E a minha mãe se descontrolou e deu uma bofetada na feira. E aquela bofetada eu tenho com ela hoje, até hoje. Não culpei a minha mãe. Eu peço desculpa e pedi desculpa e peço perdão a ela porque eu a chateei e eu tinha conhecimento como criança que ela não tinha possibilidades de me atender. Não com o poder de imaginação e de compreensão que eu tenho hoje. Mas eu já sabia que ela tinha dificuldade para me atender. Um dia, o vizinho, que era um fazendeiro, disse para a minha mãe se eu não podia ir comprar um remédio. E o remédio tinha que comprar na Caranguejeira. Era lá a única botica que tinha. Botica é a farmácia, né? Então, era a única que tinha o remédio que ele queria. Aqui naquela ocasião, aquele remédio não é como hoje. Vamos lá, damos um remédio, não sei o quê. Quando tinha o problema, teria que ir à farmácia, falar com o médico. E o médico era primo do meu pai. Era um frio danado, eu não tinha sapato, eu andava descalço. A primeira vez que eu calcei um sapato, tinha 14 anos. E até ali, andava com umas botinhas, que eu vi para cá com umas botinhas pequenas. Sapato mesmo, porque nós vamos andar um sapato. Eu já estava com os meus 14 anos, foi aqui no Brasil que eu calcei o primeiro sapato da minha vida. Aí, lá naquela ocasião, era os pés no chão mesmo. E é um frio terrível. E eu não queria ir lá os caras. Minha mãe disse, não, tu vais correndo e voltas correndo. E o movimento, a batida dos pés no chão, você aquece o pé e você suporta o frio. E eu disse para minha mãe que eu não ia, que era frio demais. E a minha mãe levantou, pegou um seio dela, levantou aqui e mostrou, ela estava com uma ferida aqui debaixo do seio, uma infecção qualquer, né? E ela precisava comprar o remédio e não tinha não tinha dinheiro para comprar esse remédio. Aí a minha mãe levantou e disse, olha filho, olha aqui, tá vendo filho? Vai porque ele vai dar R$1, era um escudo e 50. Ele me dava um escudo e 50 de gorjeta. E com esse escudo e 50 completa o dinheiro que eu preciso para comprar esse remédio. Aí eu fui, chorando, mas fui, e fui lá buscar o remédio. Na volta, porque para baixo era fácil, porque era na descida, a coisa era mais fácil. Quando foi na subida, que era a serra, ali a coisa pegou, aí como dizem aqui, o bicho pegou, mas pegou firme mesmo. Bom, conclusão. Eu quando senti frio, meu pé começou a ficar duro. Você perde o movimento, o gelo, ele te perde o movimento, a articulação do pé e dos dedos, ela vai endurecendo, fica que nem um toco, que nem uma madeira. E comecei a chorar com dor. Uma senhora que morava na fazenda lá, que é onde eu passava num pedaço da fazenda, ela escutou eu chorar e foi ver quem era e por que é que eu estava chorando. Ela me chamou lá para casa e me levou para o fogo para aquecer os pés. E eu fiquei com um tempo enorme lá, até que eu voltei com articulação nos pés, etc. Fiquei lá mais de 1h30, 2 horas. Bem mais do que isso. Ela me deu lá um café, fez lá um sanduíche com uma linguiça, não sei o quê. O certo é que eu acabei ficando bem, no sentido de poder caminhar. Aí ela me deu uns tamancos dela, não sei, do filho, não sei, e eu calcei os tamancos e fui com os tamancos para casa, para não colocar os pés no chão. Então essa coisa da minha infância que marca, mas marcou muito. Aos 13 anos, saí de Portugal, com destino aqui a essa terra maravilhosa, que é o Brasil. E foi nos anos 1940, no começo de 1940. Um pouco antes do dia 27 de abril, eu saí da minha terra e fui para Lisboa, aguardando o embarque para vir para o Brasil. Naquela ocasião, era a época da guerra, porque se iniciou em 1939, e havia uma lei criada pelo governo português, que proibia um homem chamado homem com 14 anos, aos 45, não poderia mais sair do país sem autorização do governo. Seria uma mobilização para uma defesa, se precisasse o governo, naturalmente, no sentido de se defender da guerra. E assim eu vim para Lisboa. E
como toda criança, curioso. Como não tinha ninguém, era eu só, a única pessoa que estava me protegendo era a sorte, que não é pessoa, mas que é o destino, e a graça de Deus que me conduziu. Na minha estadia em Lisboa, com essa curiosidade que tive, eu desci. Hoje eu sei que foi pela Avenida da Liberdade, que naquela ocasião não sabia nem. Desci e fui olhando a cidade, olhando o movimento. Como não tinha ninguém para me repreender, nem para me chamar a atenção, eu só tinha que voltar à pensão onde eu estava, que era a pensão Sobral, tinha que voltar à noite. E com esta minha curiosidade, acabei me perdendo em Lisboa. E vendo a estátua de Pedro Álvares Cabral, dando umas voltas ali, admirando aquilo, me desorientei. Ao sair dali, me perdi. Esse foi o primeiro problema que eu enfrentei. Como tinha recebido instruções de minha mãe e do agente que tratou da documentação, para não procurar nada, não pedir informação, e eles não esperavam também, naturalmente, que eu fizesse isso. Isso é o começo da minha luta. Com essa tomada de posição, eu, ao sair de observar a estátua, em vez de voltar pela mesma avenida que eu vi, pela mesma rua, eu entrei numa rua em sentido contrário. E caminhei assim, assim caminhei até ao dia seguinte, e no passar da noite, aí por volta talvez de 1h, 2h da manhã, não sei qual era o horário, eu que não tinha nem almoçado, nem jantado, nem coisa nenhuma, estava com problema de fome. E tinha um incêndio lá numa rua, que é uma rua estreita e tal, e estavam tirando, que era no armazém, e estavam tirando todos os pertences lá dentro, enfim, a mercadoria que tinha dentro do armazém. E ali eu jantei de um modo curioso. Peguei um pão, era um pão comprido, quebrei no meio, na metade eu tirei o açúcar, tirei o miolo, enchi de açúcar e fui comendo aquilo. E fui andando, até que fui ter um lugar que tinha uma estrada de ferro. Estrada de ferro que eu achava que era por ali, que eu tinha passado dentro do comboio e fui na direção que o comboio seguiu. E atravessei o túnel, que é um túnel que tem lá, atravessei o túnel e isto deu ali o vigia, que estava ali vigiando, quando me viu dentro do túnel, ficou tremendamente preocupado. E começou a gritar. E foi lá, me agarrou, e tanto que o trem podia, aqui para nós é o trem, lá era o comboio podia ter me apanhado lá dentro, eu corria o risco de ter ficado por ali esmagado. E dali eu fui novamente para a pensão. No dia 27 de abril, eu embarquei num navio da Mala Real Inglesa e vim para o Brasil. Na primeira semana de saída, isto aí por volta da metade da semana, o navio foi atingido às 11 horas da manhã, por canhões, por um bombardeio de submarino, coisa que o vale. E o navio tinha 1.200 passageiros e o navio era um navio pequeno, quer dizer, aí começou outra luta. Era um desespero, quem estava dentro do navio queria sair e os marinheiros, etc., eles colocavam uma mangueira d'água no peito daquele, a gente jogava água e tinha pessoas que eram mais teimosos e eram mais medrosos, talvez, e eu também fui um deles, rolou pela escada abaixo com um jato de água. Isso são coisas que começou a minha vida ao deixar minha mãe, que ficou em Portugal com os meus irmãos, e eu estando sozinho no começo da minha vida. Na segunda semana, logo no começo da segunda semana, eram 3 da manhã, o navio foi atingido novamente por canhões, por bombardeio. Aí apareceu uma cena triste. Um senhor que estava acompanhado da esposa e que, pelo trajar, pela linguagem dele, né, eram espanhóis, e esse senhor gritando, feito um perdido, abraçando os filhos, chorando e gritando.
e os marinheiros jogando água e eles presos, agarrados um ao outro, que foi uma luta danada, mas conseguiram retirar o homem de lá. Mas uma cena, não esqueço mais. Nós ficamos entre um monte de cordas que tinha ali entre a parede do navio e esse arrimo de cordas. E ficamos ali escondidos. E eles colocavam porque não tinha o navio tinha um canhão antiaéreo lá. Então eles colocavam uns pacotes dentro do canhão, trancavam aquilo lá e o outro gritava lá em inglês, para não sei o quê, e o cara disparava aquilo. E achei aquilo uma coisa extremamente curiosa, porque aquilo ia até uma distância que a vista alcançava e o torpedo caía na água e a água subia assim. E dava impressão para nós, que éramos crianças, que a água batia no céu. Então a gente chamava, olha, aquela bateu no céu, essa que bateu. E assim vi até o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro a Santos. Em Santos, outro problema delicado. Quando estava em Portugal, o agente das passagens prometeu à minha mãe que um primo de meu pai, que morava no Paraná e que era fazendeiro, que ele já estava aqui há vários anos, foi a Portugal passear e como coincidiu a minha vinda para cá com o regresso dele, ele prometeu à minha mãe que ela não precisava ficar preocupada, que quando chegasse aqui, qualquer problema que desse, ele me dava assistência. Meu pai estava em Buenos Aires e tinha que vir para cá. Como ele era escultor, ele trabalhava lá e estava terminando um serviço, que era um trabalho que ele tinha contratado para fazer. E prometeu à minha mãe que me esperaria no porto. Como de fato ele chegou para esperar, só que a polícia não deixou entrar. Este senhor que disse que era primo do meu pai, me prometeu para mim, para minha mãe, mais para minha mãe, porque eu era uma criança, disse, não se impressione, prima, que quando chegar lá eu assumo a responsabilidade que tiver que assumir. Como ele já não assumiu em Lisboa, porque ele nunca me deu a menor importância, ele foi para um outro hotel e eu fui lá para a pensão, e ele nunca me visitou, nem quis saber de mim, e o modo dele pensar tem que ser respeitado, mas não gostei muito. Aí, ali ele negou. O primeiro brasileiro que eu tenho consciência de que conversou comigo, que era o juiz de menores, disse para mim, quem é o seu responsável? Eu disse, é o meu tio aqui. E ele disse, o senhor é o tio dele? Ele negou, disse não. Falei, mas o senhor não é parente dele? O menino disse, o senhor é parente dele? Disse, não, ele não me é nada, não tenho nada com ele. Eu não sei se ele tomou essa medida, quer dizer, essa desculpa, porque ele viu um policiamento muito grande no porto, polícia marítima, e ele não quis assumir a responsabilidade. E o juiz dizia para ele, o senhor é da mesma terra, do mesmo lugar, tem o sobrenome dele, e o senhor não é parente dele, e ele disse, o senhor é parente dele. Ele disse, não, mas não sou nada, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o menino, acabou. E negou, e eu fiquei detido. Das 8h30, 9 horas da manhã, até 5h30 da tarde, 5 e pouco. Nesse interim, eu comecei a chorar, a gritar, porque fiquei só eu e os marinheiros, porque o navio ia voltar, queria para Buenos Aires, mas não fez mais a viagem até Buenos Aires, como ele vinha sendo perseguido pelos submarinos. Ele ia de Santos, ele voltava novamente para a Europa. Então desembarcou todos os passageiros, só ficou a tripulação lá, eu e essa menina, que era uma menina que tinha uns 16, 17 anos, não tinha mais do que isso. E ali eu comecei a gritar lá em cima, perdido que eu estava e com vontade de me suicidar, e a verdade é essa. E o marinheiro que ficou tomando conta de mim e da menina, que era um marinheiro inglês, porque em português eu não entendia nada, eu também não entendia nada do que ele falava. Aí ele percebeu que ele percebeu que ia me jogar. Então ele correu e me agarrou e não me deixou. E isto chamou a atenção de um senhor, esses carregadores que vinham lá, que hoje não se usa mais, mas que estavam lá para carregar as malas, os carregadores de mala. E esse senhor subiu pela escada e foi lá em cima e perguntou por que é que eu estava chorando, qual era o meu problema. E eu disse para ele que contei a minha história. E ele me abraçou
e disse para mim, tem calma, você não fica nervoso, que eu vou ver o que é que eu posso fazer, onde eu posso resolver, vamos tentar e vamos resolver o seu problema. E desceu e foi falar com a polícia marítima, não sei, falou com algum policial, eu não sei com quem ele falou, com o juizado, eu não sei, com quem ele falou, eu não sei, mas eu sei que ele chegou com um papel amarelo na mão e lá embaixo, no cais, ele balançava o papel, dizendo, olha aqui, papá, não sei o que eu não entendi o que ele falava, mas via pelos movimentos dele. E nisso aqui ele subiu, já não subiu mais pela escada, qualquer escada normal que por onde desciam os passageiros. Subiu para uma escada de corda, com os degraus de madeira, que ficou dependurada no navio, subiu por ali e foi lá de cima ter comigo. E pegou a minha mala, uma malinha pequena que eu trazia, e foi por ali que eu desci junto com ele. E ele, quando ele chegou lá em cima, ele me abraçou e ficou chorando. Me abraçou, mas me chorou. Era um português. O nome dele era Coelho. O número dele, aquela que tinha no peito, que é o crachá, era o 34, número 34. Esse número eu não vou esquecer mais na minha vida. Aí ele me abraçou e começou a chorar. Depois eu fiquei... Hoje eu sei por que eu fui entender por que ele chorou. Provavelmente, pelo que eu vi depois, no decorrer já depois de estar aqui, naturalmente, com alguns dias que já estava por aqui, alguns meses, eu tive a oportunidade de ir na residência dele, onde eu vi que ele estava morando com uma senhora morena, que era baiana ou era do Nordeste, não sei, mas pernambucana, não sei. Mas o certo é que eu percebi que ele tinha ali uma segunda família, provavelmente pela idade dele, pelo tempo que ele está no Brasil. E ele me abraçou como se ele estivesse abraçando os filhos dele. E hoje eu tenho quase certeza de que o abraço dele era... Talvez os filhos dele tivessem a necessidade de uma ajuda do pai, como eu tinha ali a necessidade de ajuda do meu pai para poder descer do navio. Isso posto, meu pai chegou e eu depois vim embora para São Paulo. Cheguei dia 13 de maio de 1940, aqui essa terra maravilhosa, Brasil e São Paulo. E fui morar na Vila Maria, que naquela ocasião, aquilo era da Companhia Paulista, e aquilo era uma fazenda que estava sendo loteada para a venda, como de fato foi vendida em lotes, e hoje é um ótimo bairro, maravilhoso e bastante populoso. E fui trabalhar no que eu já fazia em Portugal, porque eu já trabalhava na pedra, no mármore, no Liosa, em Portugal. Comecei a trabalhar com a idade de 8 anos. E fui aqui trabalhar com meu pai, que meu pai era escultor, trabalhava para a catedral, trabalhava para outros monumentos aqui. Um deles aí, que já mostrei para vocês, tem vários aí. Na catedral, então, tem uma quantidade enorme de trabalho dele. E fiquei trabalhando na profissão até 1946, já no começo de 1946. Como eu gostava da profissão, na escultura, eu me sentia maravilhosamente bem trabalhando, e era uma coisa que eu gostava de fazer. Só que era um serviço um pouco pesado e eu achava que era mal remunerado. O resultado financeiro para se manter era muito pequeno. E meu pai aceitava aquilo porque ele já era um homem que já ele dava aulas na profissão, quer dizer, então ele trabalhava como eu trabalhava e era professor da história, mas não tinha como largar, naquela altura não tinha como largar a profissão dele, mesmo porque ele já tinha serviço, que ele chegou aqui ao Brasil em 1939, em 1939 começou a trabalhar aqui, quando foi na Revolução, desculpa, eu estou falando 39, não, em 1929, ele chegou aqui em 1929, veio a Revolução, ele foi para a Argentina trabalhar na profissão dele, depois no Uruguai, voltou para Portugal e quando eu vi meu pai a primeira vez, quer dizer, não a primeira vez porque eu criança vi, porque eu sou de 26 e ele veio para o Brasil em 1939, em 1929. Eu vim no final de 39 para 40, eu vim em 40, no começo de 40, mas comecei a tratar da documentação no final de 39. Quer dizer, quem começou a tratar da documentação foi minha mãe e o agente. Eu era criança, eu não tratava de coisa nenhuma, tratava de comer quando tinha. Meu pai voltou quando esteve aqui, que veio da Argentina, passou aqui no Brasil, visitou os irmãos, que já moravam aqui em Osasco,
e foi para Portugal com um contrato já feito para a França. Então ele foi trabalhar na França e foi trabalhar na Bélgica. E depois voltou novamente para a França com o término do trabalho dele, passou por Portugal e já voltou novamente para Buenos Aires, porque tinha outros serviços contratados em Buenos Aires, foi lá para trabalhar. E nessa passagem, nessa convivência que ficou em Portugal, na primeira vez que eu vi, que eu me lembro que eu vi, que era... Eu tinha 9 anos, talvez, por aí não tinha mais do que isso, 9 anos, 8, 9 anos, e nunca tinha visto a minha mãe abraçar ninguém, abraçava os filhos e olha lá. Como nós estávamos trabalhando lá numa terrinha que a minha mãe tinha lá, fazia umas plantações, viu o homem chegar lá, desceu lá de uma charrete, que naquela ocasião era uma carroça que era tipo faroeste, com umas malas e tal, parou lá na estrada, desceu, chegou lá e abraçou minha mãe. Eu, quando vi que ele estava lá um pouco afastado, assim, debaixo de umas árvores, vi ela abraçar minha mãe, cheguei lá e comecei a chutar as pernas do meu pai. E a minha mãe chorando falou, não, teu pai, eu nunca tinha visto meu pai. Quer dizer, eu tinha visto quando criança, mas não tinha visto meu pai no sentido já que eu pudesse guardar a fisionomia dele. Escrevia para ele porque a minha mãe ditava e eu escrevia. Mas eu não sabia, nunca tinha visto em fotografias, mas não quando isso ele ainda era... Foi quando ele casou, porque logo depois de casado ele foi embora. Quer dizer, então a fisionomia dele atualizada eu não conhecia, nem na fotografia, nem na pessoa. Voltando para aqui novamente, para a minha chegada aqui ao Brasil, por que é que eu vi naquela ocasião? E minha mãe, que me deixou lá e que eu vi sozinho, sem ninguém, porque minha mãe sabia nessa passagem do meu pai pela França, da França para Portugal. Ela combinou com a minha mãe que a família dele, ele queria fixá-la no Brasil e criar os filhos dele no Brasil. Ele ia cumprir o tratado que ele tinha, o contrato que ele tinha feito lá em Buenos Aires, e depois vinha para aqui, para o Brasil. E daí a razão de eu antecipar, por causa desse problema da guerra, da mobilização, a minha mãe já sabia da intenção do meu pai, por isso que ela teve a coragem, a maior, porque coragem ela teve de deixar um filho vindo para o Brasil, para um lugar que ela nunca tinha visto, nem conhecia, nem sabia de que forma se chegaria aqui ou como se procedia, porque haja visto que ela nem a Lisboa tinha chegado com a idade toda que ela tinha. Eu fui o primeiro, o primeiro foi meu pai, mas dos filhos e da esposa, o primeiro a chegar a Lisboa fui eu. Chegando, comecei a trabalhar aqui em São Paulo e inicialmente eu comecei a trabalhar não na escultura. Eu comecei a trabalhar em casa comercial, loja, armazém de secos e molhados. Mas coisa pequena, foi um mês e pouco. Depois fui trabalhar na profissão. Aonde? Viaduto do Chá. Aqui. Meu pai estava ali, era o encarregado daquilo lá, fui trabalhar lá. Na parte de mármores, etc. Granito. Na escada que desce, da praça que vem para baixo para o Val do Anhangabaú. E fui ali, trabalhei algum tempo. Depois, naquela ocasião, quem era o prefeito de São Paulo era o Prestes Maia, Francisco Prestes Maia. E a quem eu ficava super satisfeito quando ele ia, porque ele ia sempre de manhã, 7h30, 7h15, das 7 às 7h30 ele estava infalivelmente todo dia lá só quando ele tinha alguns assuntos, naturalmente, mais especiais. Mas senão ele estava sempre cedo lá para acompanhar o trabalho do viaduto, que era a conclusão, já estava naturalmente concluindo aquilo. E ele chegava lá e, como ele vinha com o motorista, e ele pegava uns trocados e me chamava, falava, vem cá, ele gostava muito de conversar com meu pai, e me mandava comprar cigarros. E dava um valor sempre maior, que eu ganhava mais, porque o troco o Prestes Maia sempre deixava comigo. Então eu ficava torcendo para o Prestes Maia ficar todo dia, porque todo dia eu ganhava mais no trocado que o homem me dava do que no salário que eu recebia. Era eu comprava um maço de cigarro, era Continental. Compra o Continental, eu compro o Liude, qualquer um dos dois servia para ele. Então, isso era um prazer. Mas
Trabalhei na escultura depois até a idade de 19 para 20 anos. Quer dizer, completei os 20 anos em abril, dia 20, e fomos para Santos, que meu pai, de tanto eu chatear que eu não queria trabalhar no pesado, que eu não gostava daquilo, que era muito, e ganhava mal, fiquei trabalhando com a cabeça do meu pai no sentido de ele concordar em comprar algum estabelecimento comercial. Ele não tinha recursos, a bem da verdade ele não tinha como comprar, mas meu tio José, esse que morava lá em Osasco, era o irmão mais velho e era o único que tinha dinheiro. Não tinha muito, mas tinha algum, bem mais do que os outros. E meu tio José me dava assim, uma certa atenção, e eu aproveitei para dar trabalho para ele, fazer a cabecinha dele para ele ajudar o irmão, para ajudar a todos. Como meu tio tinha um respeito muito grande, e eu por ele, tenho isso até hoje, que é o meu segundo pai, ele acabou dando um dinheiro para o meu pai comprar um restaurante em Santos. Então, em fevereiro de 1946, no começo de fevereiro, eu fui para Santos, já nessa ocasião, com 19 anos, para 20. E fui trabalhar com meu pai lá no restaurante. Ele comprou o restaurante, reformou o restaurante, deu uma arrumada, etc. e tal. E o cuidado do meu tio, quando ele deu o cheque, meu pai pagar o cidadão que vendeu o restaurante, que eram 2 sócios, ele deixou uma margem a maior no cheque, e ele deu o cheque para mim. Diz ele assim para mim: fala para o teu pai que o que sobrar é para vocês começarem a trabalhar, para ver o que é que precisa fazer. E provavelmente vocês vão querer fazer alguma melhoria naquilo lá. Então vai a maior tal valor, e isso aí vocês depois fala com teu pai que eu estou mandando isso para você terem a facilidade e não terem a facilidade de começar a vida com um pouco mais de tranquilidade e não terem o problema de recursos assim de imediato. Então comecei a trabalhar. Levantava às 4h30 da manhã, 4h15, 4h30, fazer o café, etc., porque era na beira do cais. Ali tinha que levantar cedo porque o cais não parava, era 24 horas por dia naquela ocasião, porque a guerra terminou em 45, né, em maio de 45, e era a época de um progresso incrível. O Brasil vendia tudo que tinha e ainda mais alguma coisa se tivesse. E o trabalho era bastante intenso porque tinha necessidade de atender os pedidos da importação. Aí comecei a trabalhar ali, mas era um trabalho puxado pelo horário. Comecei a trabalhar em fevereiro, março, e dia 14 de abril, eram umas 9 horas, 8 horas da noite, 8 e pouco da noite, saí eu e meu irmão, que era a primeira vez que eu ia sair. Nós fechamos o restaurante bem mais cedo. Quando era umas 6h30, 15 para 7 horas, eu estava com a porta fechada por aí. E aproveitei para dar uma volta para sair daquilo que já estava, naturalmente, com fevereiro, março e já metade de abril, e eu sem sair. E foi aí que eu tive a felicidade de encontrar minha esposa. E como é que eu encontrei a minha esposa? Que eu não conhecia, nunca tinha visto. Era na Praça Rui Barbosa. E era um dia santo, que era a procissão do encontro. Era Nossa Senhora, com Nosso Senhor, que sem as igrejas mandavam nós para o então fazer um encontro a mãe com o filho, entendeu como é que é, no sentido religioso, né? Eu estava dentro do bonde, que o bonde não podia andar, estava parado lá. E falei para meu irmão, nós íamos lá para o Macuco, lá para aquele lugar lá desse senhor que me recebeu lá, que me tirou lá do navio. E eu disse para o meu: olha, você pode ir para onde você quiser, porque lá ele queria visitar uns conhecidos que ele tinha lá, umas amigas, os amigos, etc. Falei: você vai lá para o teu pessoal, porque eu vou descer. Você está vendo daquelas 3 moças que estão ali que eram 3, que era minha esposa, uma prima dela e uma vizinha dela. Estavam as 3.
Ele disse, está vendo aquela do meio? Aquela do meio, eu vou namorar com ela. Diz o meu irmão assim para ele, mas você é louco. Você não conhece a pessoa, não sabe se ela não conhece a mulher, não sabe se ela nem é casada, se ela é solteira, se quer, e você vai namorar com ela? Foi aquela mesmo que eu vou namorar com ela, pode deixar que eu vou lá. E eu desci do bonde e fui para lá. E assim vivi com ela durante 52 anos e meio. Mais 4 de namoro, 56 anos e meio. E daí nasceu o teu pai e a tua tia. Os 2 filhos que eu tenho, minha filha e o meu filho, que graças a Deus é a alegria da minha vida, ter os 2 filhos que tenho com os netos que tenho. Deus me deu essa felicidade e aí eu reparei todos os meus problemas, todas aquelas aflições, porque eu consegui constituir uma família maravilhosa que eu tenho um orgulho enorme de ter. Os netos que tenho, os filhos que tenho, a nora que tenho e o genro que tenho. Deus foi super, super meu amigo. É um orgulho enorme que tenho aqui. Tem aqui uma fotografia deles, olha aqui. Estou eu com a minha esposa aqui. Estou eu aqui com a minha filha e meu filho. Com todos os netos, está ali? Mas volto a repetir, tive a felicidade de vir para esse país maravilhoso, constituir uma família a que eu tenho um orgulho enorme de ter a família que tenho e que vou pedir a Deus que dê aos meus filhos e aos meus netos, não precisa ser melhor. Até se for um pouco pior ainda está ótima, está maravilhosa. Que Deus os proteja e que possa ter uma família, se possível, bem melhor, mas vai ser meio difícil para achar outra melhor. E eu casei, eu casei em 1950. Quando casei, trabalhei um tempo com meu pai e disse para meu pai que eu tinha que procurar minha vida porque não daria. Eu estava casado, tinha que ter uma vida diferente. Os meus irmãos eram solteiros, tanto a minha irmã quanto o meu irmão solteiro, e que eu tinha que procurar um outro meio de viver com uma mulher e com uma filha que já estava em caminho para nascer, como de fato acabou nascendo, a minha filha Beth. Eu tive que falar com meu pai para que ele naturalmente aceitasse que eu deixaria o meu irmão e minha irmã trabalhando com ele e eu ia procurar a minha vida. E voltei novamente a falar com meu tio José. Era a fonte que tinha algum choro de recurso. E conversando com o meu tio José para mim, pode deixar, filho, pode deixar que nós vamos resolver o problema, te ajudo, ver lá o que é que você quer fazer e tal. Posso procurar? Pode procurar. E falei para o meu pai que eu estava disposto a sair. E ele disse, não, você não vai sair porque eu vou dar isso para vocês. Então vocês ficam, o sócio, você e o teu irmão e a tua irmã, os 3. A tua irmã não vai trabalhar aqui, vocês vão pagar para ela isso aqui, o valor que eu vou dar pelo valor que isto até hoje me custou. Os móveis, utensílios, enfim, tudo que fazia parte do equipamento para poder trabalhar. O certo é que tinha um valor, que foi dado o valor, e nós tínhamos que dar para minha irmã, pagar para minha irmã, 1/3 desse valor agregado lá, achado por ele numa anotação que ele fazia, mesmo com a mão esquerda, ele fazia umas anotações lá que dava para entender perfeitamente. Eu disse para ele, não faça isso, porque se o senhor me der isso hoje, se o senhor não ficar zangado, eu vendo amanhã. Por quê? Como eu não bebo, o meu irmão também não bebe, nós não bebemos, nunca bebi bebida alcoólica nenhuma, de forma nenhuma, como suco de laranja e água, e olha lá, de preferência, sem gás e sem gelo. Então, e o meu irmão a mesma coisa, ele não bebe nenhum nem outro, temos esse defeito, talvez defeito de fabricação, ou então uma qualidade na fabricação. O certo é que nós não bebemos bebida de forma nenhuma. Aturar uma pessoa embriagada, para mim, era um castigo. Você tinha que encostar no balcão, pedia e tal, e aquilo me dava
Aquilo era um atraso na minha vida. E eu ficava com disposição de brigar. E eu não queria brigar porque eu tinha que ganhar a minha vida, mas trabalhando, não brigando. Brigando é outra história para gente com um pouco menos de recurso na mente. Não é que eu seja um privilegiado, mas acho que é descer demais para estar brigando por causa disso. Eu disse, não, então não há problema nenhum. Eu vendo isso. Não, porque... Mas o certo é que passou uns dias e eu coloquei aquilo à venda. Vendi aquilo. Meu irmão ficou com a parte dele e eu paguei as minhas contas e eu não fiquei com praticamente nada. Foi lá com meu tio José e pediu dinheiro. O que faltava para meu irmão e também o que faltava para mim para a entrada, para sair. Mas não chegou. O valor era muito alto e não podia, o meu tio não tinha naquela ocasião a disponibilidade total. Então, deu o que pôde e o restante eu pedi emprestado para 2 amigos. Um que era meu cunhado e outro que era sócio do meu cunhado, o seu Cabral. E comprei uma freguesia de doces. Um caminhão novinho, tá? Um caminhão, por isso que foi caro, etc. Puxou um pouco mais puxado, o preço um pouquinho mais alto. E comecei a trabalhar na rua, mas eu não sabia dirigir, porque eu nunca tinha sentado nem na direção de um carro de passeio, quanto mais um caminhão. E fui trabalhar com a pessoa que me vendeu, no meu contrato com ele, ficou aqui 30 dias, ele ficaria trabalhando como funcionário, sem participação de salários, essa coisa, nada. Era uma atenção que ele dava para nós. E eu teria que arrumar um motorista para trabalhar com ele. E assim foi. O senhor Tavares, que foi quem me vendeu, o senhor Tavares era um homem que tinha um vício de vez em quando, bebia um pouco. E uma das vezes nós estávamos aqui na rua Iguatemi, e 6 horas da manhã, ele toma uma garrafa daquele Casal Garcia, aquele vinho branco, Casal Garcia. Às 6 da manhã, toma uma garrafa de vinho. Eu olhei para ele e falei, o senhor Garcia, o senhor Tavares, o senhor toma um Garcia desses assim, aqui às 6 da manhã? E falei, por quê? O senhor está com um problema? Não precisa ficar com problema, não. Eu achei aquela coisa engraçada, mas me deixou totalmente perturbado. Eu olho para a estrada e vejo 3, vou pela do meio, não acontece nada. Eu falei, espera aí, que tu vais pela do meio e vais embora de vez. E acabei tirando o homem de lá. Não tinha decorrido os 30 dias, o cara não queria sair. Então, meu irmão, que não tinha para ele brigar, tomar café, era a mesma coisa, o meu irmão se encarregou, disse, não pode deixar que tu és casado, tens um filho aí, eu tinha já o meu... Eu já ia chegando o Carlos, né? E a Beth já era nascida, né? Diz ele assim para mim, pode deixar que eu resolvo o problema. Como vai resolver o problema? Disse eu, não, pode deixar. Ele chegou lá, tirou a chave do contato, o homem estava tomando café lá na padaria, quando ele chegou, o meu irmão já estava sentado na direção. Ele foi para sentar, o meu irmão empurrou, jogou ele para fora e disse, hoje em diante o senhor não entra mais dentro do carro, tá bom? Trancou o carro e foi embora. Então, são essas coisas. E daí fui trabalhar no doce. Fiquei trabalhando até 1956. Em fevereiro de 56, eu entrei de sócio na fábrica para quem eu trabalhava com os caminhões. Porque eu comprei um, depois, já quando saí de lá, já tinha 4 funcionários, já tinha vendido 2. Deixei 6 freguesias lá. Aqui eu comprei e mais 5 que eu consegui construir em sociedade com o meu irmão. Eu mudei o sistema de trabalhar, e a pessoa era uma pessoa já idosa, né, com uma certa idade, e meio cansadão, e também não tinha muito interesse em ter mais trabalho pela frente. E como nós éramos novos, era um molecão, e meu irmão, que ainda é mais novo do que eu. Então, isso foi fácil para a gente se adaptar. Chamei meu tio José, e o tio José, que era um motorista e um amigão, veio trabalhar comigo, era chofer. Assim foi até 1940. E aí eu já estava com a minha carta, enfim, já estava trabalhando normalmente. Tirei a carta aqui depois. E tirei a carta profissional. Entrei na sociedade, Neuza. E lá fiquei eu até 1989. Fui trabalhar na Neuza como sócio da fábrica
em dia 1, dia 2 de fevereiro de 1956, quando a Neuza era uma empresa de uns 1.100, no máximo 1.200 metros quadrados, não tinha mais do que isso. Depois construímos uma parte de 1.800, compramos o terreno, compramos 3 terrenos, agrupamos os 3 terrenos, que fazia frente para a rua Rio Vermelho, compramos os 3 terrenos, cada terreno tinha 10 metros de frente, acho que um tinha 12, os outros tinham 10, então ficávamos com 30, 32 metros de frente e que pegava conosco lá no fundo. Então derrubamos as casas e construímos ali 1.800 metros quadrados de construção, onde nós fazíamos doces, ali fazia mais gomas, fazia confeitos delicados, enfim, aquelas coisas mais, um pouquinho mais delicadas no sentido, porque a parte de baixo nós fazíamos caramelo, nesse mesmo galpão, fazíamos o caramelo, a bala toffee, aquelas coisas, fazia na parte de baixo. Na parte de cima fazia a parte de confeitos. E mais tarde, construímos e tal, mais tarde nós compramos uma área na esquina da rua Rio Vermelho com Antônio de Andrade, que é aquela área de 3.000 metros, né? Que é aquela que ficou comigo, né? Na minha saída da Neuza, aquele ficou para mim. Então, ali nós construímos 5.200 metros quadrados e fizemos ali a fábrica de biscoitos e de macarrão. E em 1964, nós já estávamos no final de 64, com a construção praticamente concluída. E ficamos trabalhando lá, e foi inaugurada em 64, a fábrica do biscoito e do macarrão foi inaugurada em 1964. Na metade de 1964. E ficamos lá até 1981. Em 1981, nós já tínhamos comprado a área lá que ali é Bom Sucesso, mas pertence a Guarulhos. E é na divisa do Arujá. Então ali construímos o terreno, a fábrica está numa área de 100.000 metros, 20.000 metros onde está o corpo da fábrica, e mais ali é 80.000 metros onde está a fábrica. E depois tem uma parte de terreno embaixo, que eu deixei lá, onde tem o poço artesiano, e tinha uma outra parte, eram dois lotes, que somando tudo dava 100.000 metros quadrados. Fiquei até 1989. E no começo de 89, fevereiro de 89, eu saí da Neuza e fui me aposentar, que já estava aposentado desde 81, mas comecei a viver dentro dos recursos que eu consegui durante a minha vida e é onde eu estou até hoje e com isso mesmo. Eu estudava no colégio aqui em São Paulo, Academia Paulista de Comércio, lá na Rua Bresser. E como eu trabalhava de dia, eu estudava de noite. O único português que estava na classe, era uma classe, tinha 53 alunos, que era uma classe enorme. Com 53 alunos é uma classe muito grande. Na aula de inglês, quem dava aula de inglês para a classe era o Dr. Camargo Neves. O Camargo Neves chegou a ser deputado por São Paulo, e naquela ocasião ele era deputado. Ele dava aula para nós e o professor me chamou para ir para o quadro. Mas o método de ensino dele era assim, ele falava em português, eu tinha que traduzir para o inglês, eu não, toda a classe tinha que fazer isso. Tinha que traduzir para o inglês e é inversão. Eles mudam o termo. Nós falamos isto daquilo e o outro às vezes fala aquilo disto. Não é isso? Bom, então o que acontece? Ao escrever, eu escrevi como se estivesse escrevendo em português. E estava sentado na segunda carteira, assim, era um cidadão que tirava porque eu era português, era uma crítica em cima de mim tremenda. E eu tinha que suportar porque eram 53. E eu, para brigar com ele era daquele cidadão. Ele era filho de um senhor que era de uma serraria, que era Almeida Cunha, aqui em São Paulo, que era uma grande serraria de São Paulo, uma das maiores que tinha aqui de São Paulo. E ele era filho dessa família. E era um cara que tinha dinheiro, era um cara que, como ele tinha facilidade, tinha carro, tinha não sei o quê, tinha uma série de vantagens que os outros não tinham. Então ele era o líder do negócio lá, o pessoal dava ali.
tinha uma bajulação enorme. E eu ficava um pouco à distância, quer dizer, um pouco isolado, porque eu não tinha convívio fácil como ele tinha. Então, ele já andava, vez por outra, implicar comigo, vez por outra, implicar comigo. E numa dessas implicações foi o que aconteceu, que quando ele começou a rir e disse para o professor, ele é português, porque ele é português, porque ele faz isso, que ele me chamou de burro lá, como se isso fosse uma verdade. Burro nasce em qualquer lugar e português só nasce em Portugal. Hein? Não pode esquecer disso. Hein? E logo filho de burro não é burro não, é cavalo, né? Fica difícil, não é isso? Então, o que acontece? O cidadão falou, não, escreve português, começaram a dar risada, a classe inteira riu. E eu tinha um apagador, aquele que era um apagador assim grande, tinha um apagador na mão, conforme eu estava apagando lá, porque eu tinha escrito, a palavra estava escrita, colocada errada, mas estava certa. Aí eu apaguei e quando eu tirei para cá, ele ficou olhando assim para mim, eu estava bem de frente assim, eu peguei aquele, bateu aqui e cortou aqui, deu 5 pontos. Deu aqui, aquele pulou, o apagador pulou. E certo que eu fui chamado, fui para a secretaria e era expulso. Então eu fui chamado lá na secretaria, fui lá na secretaria. E o nosso amigo foi suspenso. 2 semanas da aula de inglês. Aí ele respondeu e o homem aumentou mais 1 semana, 3 semanas de suspensão. E eu achava que acontece para mim, ele mandou voltar para a sala. Ali consertou aquela desigualdade, porque outros tinham um prestígio, que era um prestígio dele pela família a origem da família dele, né? Então o Seito dava, ele era filho e tal, essa divisão que infelizmente tem, que não devia ter, mas tem, o que é que nós vamos fazer? Então o que acontece? Aí nivelou, mas nivelou mesmo. Mas o cara não se deu por vencido. Cortávamos as relações, não tínhamos conversa. E tinha mais outra coisa que também eles tinham um pouquinho de mágoa. Eu tinha o professor de português, professor Ferreirinha. Era tenente do Exército Brasileiro, o tenente Ferreirinha. E era o professor de português. E ele, quando o pai dele era português, e ele nasceu aqui no Brasil, foi para Portugal, estudou, acho que 5 anos ou 6 anos que esteve lá em Portugal, estudou em Portugal, depois o pai dele voltou para o Brasil, trouxe ele de volta para cá, mas ele ficou sempre com aquela colocação que a pessoa recebe pelo modo, o carinho de ser recebido, etc. e tal. Ele não esquece, ele era um menino novo, então ele tinha um certo comportamento no sentido de um português para ele era uma pessoa que tinha que ser valorizada pelo valor que tinha. Então, ou pela formação dele que ele tinha, pela educação que ele recebeu. O certo é que, então ele me chamava muito para tomar café. Nós íamos tomar café, ele e um outro professor que era advogado, que era o Zeno, que era oficial também, que era o Zeno. E o Edgar eram os 3. E o Edgar que era o advogado. E esses professores não davam muita importância para o cidadão, você entendeu? Para esse da serraria, não dava. E isso também mexia muito com ele. Eu acho que, eu vejo hoje, era um certo complexo que provavelmente ele tinha. E por outra razão, tinha um senhor que vendia lá em frente à escola, em frente à academia, vendia fruta. Um senhor idoso, até um espanhol. Vendia frutas lá com um carrinho e tal. Ele pegava um funil que tinha naquela época, fazia um barulho danado com aquele negócio para chamar a atenção dos meninos e quem passava por lá. E um dia, ali passava o bonde, na Rua Brescia passava o bonde. Um dia esse cidadão e mais o filho de um dos donos das máquinas Piratininga, lá da Rua Piratininga, era uma fábrica de máquinas que tinha naquela ocasião, pegaram o funil, o funil do cidadão, do velhinho, e o bonde passou e eles ficaram aqui debaixo do bonde. O bonde passou por cima daquilo, acabou o funil do homem. Ficou sem alto-falante. Não era alto-falante, era um alto-falante porque ele usava aquilo para falar, né? Aí queriam saber quem era. Ele foi lá reclamar na direção da escola e a escola queria saber quem era. E o pai dele, o seu Diógenes, chamado Diógenes,
Veio lá, queria saber quem foi. Como ninguém se manifestou na escola, dos alunos ninguém se manifestou. Sabiam que era aquela turma, mas não sabia, ninguém falou nada. Aí o homem achou por bem, já que ninguém fala, vou dividir o que custar, o valor que for, vai ser multiplicado por 5 e vocês vão pagar exatamente o valor que for. E cada um vai pagar o que for. Aí nessa hora eu usei o que me ensinaram a usar na minha vida. Usei o princípio da honestidade. Falei para ele, não, eu não vou pagar, viu, seu Diógenes? O senhor vai desculpar, mas eu não vou pagar, não. Se tem que pagar, quem jogou o funil foi fulano e ciclano. Lá na frente de todo mundo, né? Quer dizer, na frente da escola, né? Ou não, na frente, dentro da sala de aula, né? Ah, arrumei uma encrenca, compadre. Ah, essa encrenca foi brava, essa foi brava. Aí tive que me segurar nos professores, por isso que eu citei os 3 professores. Tinha que ter sempre um, o Zeno, que era o professor de matemática, uma criatura maravilhosa, mas é um homem super... Ele era tenente do exército, era aquele estilo mesmo de militar. Ele entrava dentro da aula, ou dentro da sala, se alguém relasse com um lápis, qualquer coisa e tal, não entrava, cruzava o braço assim lá na porta e ficava lá. Quando estava absolutamente silêncio, ele entrava e dava aula. A aula era de 20 minutos, 30 minutos, não sei quanto era o tempo, mas era... Então ele dava em 5 minutos aquilo. Dava toda a aula, mas em 5 minutos. Ele pagava, se virasse, né? Então isso criou um certo respeito com ele, e ele tinha essa autoridade, e Deus que lhe dê isso. Ele hoje não deve ser ter mais, já tem 80, ou vou fazer os 80 agora, dia 16. Quer dizer, ele já era bem mais velho do que eu, já tinha talvez uns 100 e pouco. Aí o que acontece? Eles criam um grau de respeito. Não tinha um aluno que não passasse. Todos os alunos dele passavam de ano. Porque o valor que ele dava, porque esse é um valor que se dá também à pessoa. Exigir o respeito é um valor dele e da pessoa que o respeita. É um valor porque ele acaba retribuindo o valor que ele dá. Então ele não tinha um aluno que repetisse ano com ele. Ninguém repetia ano. Em matemática, ninguém repetia ano com ele. De jeito nenhum. Nunca vi um. Todos. Mas direto. Todos eles tinham. Mas era assim. A aula todo ano era a briga, porque trocava de aluno, né? Então era sempre. Mas então, isso é uma das coisas que eu achei também bastante. E esse mesmo das máquinas Piratiningas, meu pai tinha me dado para mim um relógio de bolso, que naquela ocasião era como hoje, não sei o quê, então era, o relógio de bolso era... Então, e era a marca Tabor, era um relógio preto, todo oxidado, mas era assim mesmo, a caixa dele era... Então você, muito branquinho, o demonstrador muito branquinho, as horas em azul, ficava muito bonito aquilo, era um relógio muito bonito, mas de bolso. Aí chegaram perto de mim e disseram, este mesmo das máquinas Piratininga, o filho lá um dos sócios lá da máquina Piratininga, não sei se, ou então só o pai dele, que era, não sei. Sei que era filho do sócio lá. Então eu disse para mim, que horas são, o português? Eu peguei e mostrei para ele o relógio, peguei assim, né? Ele veio, deu uma pancada assim, o relógio pulou, caiu no chão, pá, quebrou, arrebentou. Não tive dúvida, peguei os cacos, fui lá em cima na secretaria, falar com o homem. Ele já tinha falado por causa do funil, né? Por causa daquele negócio, agora eu vou falar por causa do meu relógio. Não deu outra, chamou o cidadão, falou para ele, você vai comprar um relógio para esse moço, amanhã, vai marcar a hora para comprar. Não, mas é uma ordem que você recebe, é um respeito que você vai ter por ele, você vai dar isto, por ele ou por qualquer pessoa. Você quebrou uma coisa que não era sua, você vai consertar, vai pagar e tal. E tem mais uma coisa, ele vai escolher o relógio que ele quiser e você vai pagar. Então fui na relojaria suíça, que tem lá na avenida da Rangel Pestana, porque era na parte, não é da Celso Garcia, era na parte da Rangel Pestana. Então eu fui lá na Rangel Pestana, escolhi um relógio de pulso, que ainda tenho esse relógio, ainda está comigo hoje. Ótimo esse relógio, viu?
Mas maravilhoso, só que é um relógio um pouco grande para nós agora. Mas de pulso, que eu nunca tinha tido relógio de pulso na minha vida. Aí fiquei folhado a ouro, ficou comigo até hoje. Tissot. Tá aí comigo. Pois é. Isso, coisas assim engraçadas da minha vida. Outras, por exemplo, já na área de rua. Tem algumas, por exemplo, na área de briga, beira de cais. Eu tinha começado a namorar com a Telva, que era minha mulher, e fui passear à noite, era um sábado, devia ser umas 9 horas da noite, por aí. Nós íamos subindo numa avenida que tem lá no centro de Santos, e uma correria, briga, discussão, não sei o quê, e aparece um senhor com um revólver e atira, mas a uma distância curta de mim, uns 10 metros, não tinha mais do que isso. E atirou no homem e matou, em frente a uma casa que tinha lá na esquina, que era a York. Caiu em frente. Mas ali, e o sangue foi a primeira vez que eu vi um cara matar um cidadão, e a última que Deus me evite de ver outra cena igual àquela. Então, vi aquilo, estava eu e a Telva. E foi logo no começo que eu comecei namorando com ela. Conclusão, depois para sair com ela, quando era de noite, era uma encrenca. Já não, nem eu mesmo, mas eu era como homem. Ela como mulher já não. Ela queria sair, mas sair não lá para o centro da cidade, para aquele centro ela já não queria. Ficava por ali, naquela vidinha normal, e bem perto de casa. Sabe? Ou então pegava o bonde e ia para a praia e tal, que era outra história. Então essa também é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, e foi quando eu comecei a... Estávamos namorando com a avó, não é porque tu és o meu neto, então eu estava com quantos? 5 meses, 6 meses de namoro, não tinha mais do que isso. E, voltando já depois para São Paulo, quando eu fui para a rua trabalhar como vendedor, e que já contei a história do cidadão, eu vejo 3 ruas e vou pela do meio, que eu nunca tinha escutado falar nem isso. E não, eu bebo até ver 3, quando eu olhar para 3, eu vou pela do meio. Esse é um louco perfeito. Mas como ele era meio maluco, eu fazia Osasco, fazia Caxingui, e até... fazia Carapicuíba, Barueri, toda aquela área toda ali, até São Roque, e fazia Itapecerica da Serra, fazia aquela cidade lá Embu, né? Embu das Artes, Embu. Então, eu fazia tudo aquilo ali, por ali, com o carro. E numa dessas passagens que eu fazia de Osasco para a Vila de São José, o rio Tietê não é onde ele é agora. O rio foi mudado, né? Então, para atravessar, é onde fazia a barragem, a barragem que ganhava altura, o rio Tietê ganhava altura com uma parede enorme na frente do rio, ganhava altura, e depois a água, ganhando aquela altura, se projetava e continuava, né? Mas aquela altura é para fazer a queda para ir para o Rio Pinheiros, para a água voltar e ir para o Rio Pinheiros, para dar altura. Então ali naquela parte, que era bastante funda, é que se fazia a travessia na barca. E era uma barca que atravessava caminhões. E não era um caminhão de uma vez, era normalmente 4 caminhões. Não desses caminhões de carroceria grande. Na época era chassi curto, bem mais curto que o de... Então era um maior, outro menor. E outros 2, ou talvez 2 menores, e automóveis também fazia. Então, e aquilo para se entrar na barca, colocava umas pranchas de peroba e colocava o carro em linha reta, subia em cima das pranchas e ia até subir em cima da barca, porque aqui era a terra, eu tinha que sair da terra e pegar o soalho da barca aqui. Tinha que ser bem equilibrado na direção, porque não podia escapar, porque se escapava caía na água lá o barco. E ficava não muito afastado, mas ficava uns 2,5 metros, 3 metros afastado, ficava. Numa dessas travessias, como ele bebia, eu não te falei já,
Isso foi quase logo no começo, quase no começo da coisa. Ele chamava o caminhão de poçante. Quer dizer, era o apelido que ele dava para o poçante. O carro. Ele pegou a chave, ele ficou com a chave assim na mão. Saiu da direção do carro, tirou a chave do carro. O cara só embriagado que fazia isso. E começou a girar. O soalho da barca eram vigas atravessadas. Entre uma viga e outra tinha uma abertura assim, de uns 2 centímetros, talvez mais ou menos 2 centímetros, ou 1,5 centímetros, por aí. Não era encostado, tinha uma folga. A chave caiu da mão dele, pá, caiu, passou naquela brecha e entrou na água. Aquela água era uma água que tinha os resíduos de fezes, toda aquela sujeira que vai ali. E ele falou para o barqueiro, puxa a barca rápido, puxa, e tirou a barca. E o homem, com chapéu de couro, ele usava um boné de couro, de chapéu de couro mesmo, e era um frio danado, que era junho, se não me engano, junho era época de frio, com botas, com paletó, com tudo, o casaco dele de couro. Ele mergulha naquela sujeira e trouxe a chave de volta. Aquilo é coisa só maluco, o cara é totalmente embriagado, não é isso? Então, são passagens engraçadas da vida. Ele trouxe aquilo, só que depois que entrou no caminhão, ninguém podia ficar dentro do carro, porque ele cheirava. Era a podridão andando, uma podridão ambulante. Outra, quer ver? O José, que era filho do irmão do meu pai, do meu tio Adriano, era o meu ajudante no caminhão. E nós vínhamos pela mesma estrada e vínhamos para fazer a continuação lá na Raposo Tavares. Como choveu e aquele barro, aquela poeira, aquilo era um barro danado, porque aquilo era uma fazenda, era eucalipto, evacuado, derrubaram tudo aquilo e fizeram uma passagem ali. Aquilo tinha uma poeira danada, ficou um barro enorme. Eu tirei o ar dos pneus, porque tinha que ter o ar dos pneus, para poder ter a facilidade de andar, para não patinar, entendeu? Assim mesmo patinava. E subiu, na subida, ótimo. Aí na descida, porque aí ele subia, chegava lá em cima, descia, tinha curvas, né? Que era para chegar na estrada. O carro chegou um certo... Porque o carro começou a dançar, você entendeu? Como aquele barro não tinha resistência para segurar o carro, eu fui segurando com a direção, o que eu pude, segurei aquilo ali, eu que segurei. Aí o José ficou com medo do carro tombar, porque o carro dançou bastante, né? E ficou com medo que o carro tombasse. Ele abriu a porta e se jogou e rolou por um barranco, foi lá para baixo. E eu continuei até lá embaixo tinha o córrego. Quando chegou lá no córrego, o carro chegou atravessado. Chegou lá, tinha as duas, era uma ponte de madeira. E tinha uma haste daqui, outra aqui, para passar o caminhão. Eu cheguei aqui, bati nas duas hastes, com o caminhão atravessado. Mas não tombou o carro. Depois, para colocar o carro em linha para tirar ele dali, como é que eu vou fazer isso? Aí ali tinha uma cerâmica, que faziam tijolo, e tinha esses animais que ficavam girando lá para amassar o tijolo. Então eu fui lá pedir 4 juntas, 2 juntas puxando na frente e 2 juntas puxando atrás, para virar o caminhão. Ele tinha que virar em cima do barro, não andando, não girando a roda, mas torcendo. Você entendeu como é que é? Torcendo o carro, assim. Então você só dava o balancinho no carro com o motor, só o balancinho. E o animal puxava e até que virou. Aí enfiou na linha. Aí dei um trocado, dei uns caramelos, umas latas de biscoito, um dinheiro lá para o homem e tal. Ficou todo contente. Eu disse, olha, o senhor vai desculpar, não sei o quê. E disse, não, o senhor é o primeiro que eu tiro daqui. Não, já tirei vários daqui. Não se aflige, não se aflige. Ele foi embora com os... E eu, então, coisas assim do tipo. Nós, quando compramos lá o restaurante, logo no começo, praticamente no começo, não tinha um movimento do restaurante. Por isso que foi um preço bem baixinho, viu? Porque o movimento deles era mínimo. Então tinha que fazer uma reforma naquilo. E foi feita a reforma. Por esse dinheiro que eu disse aqui, que meu tio mandou a maior, que o que meu pai solicitou, ou que era, e ele participou na negociação. Então meu tio deu um dinheiro, deu um valor a maior.
E com esse valor, nós reformamos, quebramos o balcão que tinha que quebrar, trocamos as prateleiras que deu, pintamos, arrumamos, enfim, consertamos o que tinha para consertar. Aí começou a chamar a atenção o restaurante. E a cozinheira que tinha lá era uma cozinheira que nós mandamos embora, porque não tínhamos... O movimento era pequeno e aí a minha mãe foi para a cozinha. E na medida que ela foi para a cozinha, ela ficou cozinhando como? Como ela fazia lá para Portugal, como ela fazia quando ela vivia em Portugal. A mesma comida que nós tínhamos lá, ela começou a fazer. E o restaurante começou a ter um movimento, sabe? Porque tinha muitos portugueses, espanhóis que trabalhavam no cais, então eles vinham lá comendo. E aqui o restaurante começou a ganhar um movimento muito grande. Aí o restaurante começou a ser muito visado. Aí, como no cais da malandro, ladrão dava de monte naquela ocasião. Até que o Ademar acabou dando um jeito naquilo. Criou uma polícia especializada, montada e tal, acabou com tudo aquilo. Mas o nosso restaurante foi assaltado num ano 9 vezes. Lá pela segunda vez, terceira vez, que foi... Meu pai falou com um senhor que era lixeiro, que ele estava chateado com aquilo, porque iam lá, assaltavam o restaurante e tal. Aí ele disse, meu pai, não pode deixar que eu tenho um cachorro lá, aquele cachorro, tal. E ele era um homem negro, era um homem de cor negra, não era preto. Ele disse para mim, olha, só eu posso mexer com ele. Qualquer outro negro chegar perto, ele morde. Já avisou, cuidado que ele morde bastante. Mas como meu pai tinha interesse em ter um cachorro que fosse bravo, ele por lá o cachorro. E numa dessas... que meu pai ia lá fazer carinho para o cachorro, que ele ficava lá dentro de uma gaiolinha, ele veio mandar de tamanho, ele tirou coisa que fazia em cima da cabeça do cachorro, ele punha a cabeça assim para fora, meu pai passava a sola do pé na cabeça do bicho, né? Um dia o bicho estava lá com 5 minutos torto, virou e tirou o calcanhar do meu pai. Ficou o osso do calcanhar, ficou uma parte exposta, porque mordeu e tirou aquilo. Aí meu pai pegou o revólver, foi lá no revólver Schmidt, daqueles 5 tiros, né, 5, pegou, descarregou o revólver, o cachorro, porque ele ficava, tinha a casa dele, tinha debaixo da casa, tinha as casas em Santos, aquelas que era uma casa antiga, eles faziam um negócio assim, um arco, e eu ficava 1 metro, mais ou menos 80 centímetros acima do nível do chão, que era pelo problema de umidade, né? Então o cachorro fugia lá para dentro. Então, meu pai tirado, os cinco, e não atirou, não matou o cachorro. E depois o cachorro acabou vindo para São Paulo. Quando nós vendemos o restaurante, aí o cachorro ficou lá definitivo. Também nunca mais assaltaram, foi aquele ano só. Os demais anos ninguém mais roubou nada lá. Enquanto o cachorro ficou lá. Agora depois não sei, mas até aquela ocasião. O tio Vitorino era um homem nervoso, que ele ainda hoje é, mas mesmo com a idade dele, ainda é um pouco nervoso, né? Mas naquela ocasião ele era um homem novo e ele era carpinteiro, trabalhava no cais. Ele trabalhava no cais, no Valongo, estavam fazendo o prolongamento do cais e ele trabalhava lá numa companhia que era uma companhia alemã, se não me engano, que estava construindo aquilo lá. Aí faltaram os garçons lá, e meu pai pediu para o meu irmão começar a trabalhar lá no restaurante. Deixar o emprego e ficar no restaurante. E ele começou a trabalhar, mas ali, beira de cais, eu chegava a servir um almoço, 300 almoços. Era um movimento incrível, era um movimento muito, porque é cais, né? Era uma coisa muito puxada. Então o sujeito entrava, pagava antes de comer, era prato único. O sujeito ficava lá, pagava, recebia a ficha, sentava na mesa, comia e ia embora. E quando demorava um pouco, o garçom já gritava, já começava a achar. Então, quando faltava algum garçom, o meu irmão é que fazia aquela parte. Como ele não gostava do serviço, ele não gostava, era que nem eu, entrou bar, balcão, atender público que ofendia, que falava, para ele não dava, não tinha condições. Só como ele era mais nervoso, entendeu como é que é? Eu segurava as pontas um pouco mais. Ele não, ele rapidamente resolveu o problema. Então, o cidadão chegou lá, traz isso aqui, não quero isso, quero aquilo, não quero aquilo, tá isso. Aí o meu irmão estava servia a sopa, era naquelas terrinas de alumínio grande, assim, com asa aqui de cada lado, enchia aquilo com uma sopa, porque aquilo lá era aquela sopa tipo da Europa, como faziam lá, que a minha mãe fazia, quando era moça, lá na casa da família, e enchia aquilo e trazia para o cidadão. Aquilo vinha fervendo lá do fogo, da cozinha.
Aí ele chegou perto do cara, que o cara estava reclamando que não queria ovo, queria linguiça, queria bife, não sei o quê. Ele pegou e disse, você não quer nada, você quer isto. Pô, despejou a sopa na cabeça do cara. Tive que levar o cara depois para o hospital. Então, essa é uma parte também interessante, que é interessante não, uma parte curiosa na vida. Então, também não voltou mais, quer dizer, voltou lá porque ele dormia lá, ficava lá, comia lá e tudo. Mas a trabalhar num restaurante, nem no balcão ele passava. Já meu pai já não deixava ele lá, porque num dia ele podia se dar mal com aquela história. Eu fui receber uma vez lá em São José, em Presidente Prudente, um cidadão que ele chamava José Gomes. Ele ficou devendo para a Neuza. Nós compramos um caminhão e esse caminhão foi vendido para ele. O caminhão foi adquirido em nome dele. E a Neuza que deu o aval. O aval foi até eu que dei o aval lá nas costas do Tito. E ele começou a deixar as duplicatas vencidas sem pagar. E quando eu fui avisado que tinha esse problema, eu fui atrás dele para apanhar o caminhão. Ele veio para carregar e eu não dei carga para ele, porque não ia, já tinha adiantado duplicatas, que ele não tinha pago, tinha mais a duplicata da empresa para pagar, ele tinha que pagar a empresa e pagar as duplicatas atrasadas. Mas o cidadão era casado, tinha uma filha aqui, e ele era até casado com uma senhora italiana. Ele tinha arrumado uma menina lá em Assis e tinha ficado com a menina lá e tal, não sei o que, e estava largando a mulher aqui. O irmão dele veio para carregar e eu disse para ele não dava carga. E ele telefonou para o irmão lá e disse, olha, falou para ele, vem cá, José Gomes, tem que vir aqui para pagar, tem que pagar para a firma. E ele disse que não sei o que, porque tinha que falar, porque não sei o que, mas que não vinha. Senão não vem, o cara não carrega. Se não carregar, então, o seu Olívio vai aí. Aí ele virou para ele e disse, se o seu Olívio vier aqui, ele não volta. Se voltar, ele volta, mas não volta vivo. Não admito que ninguém venha atrás de mim. Falei, espera aqui. Aí o irmão ficou aqui, mas ficou umas 2 semanas. Eu não dei carga para o cidadão. Aí ele falou para mim que era por causa disso. Aí eu peguei, chamei o irmão dele, do Zé, botei dentro do carro e fui à procura dele lá para Assis. Quando nós chegamos em Assis, Assis é um pouco adiante de Ourinhos. Ourinhos depois, Assis. Aí fomos lá, quando chegamos na praça, do lado da praça, a praça assim, plana, depois tinha um pouquinho elevado e lá tinha uma pensão. Ele estava lá na pensão, eu não sabia. Nós paramos na padaria para tomar um café. Saímos do carro, fomos tomar o café. O cidadão de lá viu a gente, pegou a menina com a mala e foi embora. Ele tinha um carro dele, carro de passeio dele. E saiu e foi embora. Quando nós chegamos lá, que atravessamos, a dona da pensão, que era uma senhora, diz, olha, ele acabou de sair, agora sim, agora mesmo, num carro vermelho, assim e tal, que era um carro que ele tinha também comprado, acho que não sei se tinha pago ou não, mas como é que, isso já não sei como é que funciona. Sei que ele levou o carro e foi embora. Nós saímos com o nosso carro à procura dele, porque o irmão sabia de todas as manobras dele. Quando nós chegamos, atravessamos por Paraná, andamos pela estrada até um trecho, pegamos uma estrada e chegamos lá, acho que era Santa Fátima ou Santa Adélia ou Nova Fátima, um negócio assim. Era uma cidade, é um patrimônio naquela ocasião, era um pequeno. Nós chegamos lá e fomos onde o irmão sabia de toda a história dele. O tio dessa moça, dessa menina, tinha uma padaria lá. Nós chegamos lá dentro da padaria, quando entrei na porta da padaria, ele pulou o balcão lá no fundo e saiu pela porta do fundo. Eu vi lá. Aí ele foi embora, diz o irmão, vamos, que ele não levou o carro. Ele foi sem o carro ficou lá. Aí ele pulou e foi embora. Foi embora e levou a garota. Pularam, apanhou a menina e foi embora. Diz esse irmão dele que estava aí, agora nós só vamos pegar o Zé, sabe aonde? Presidente Prudente. Por quê? Porque lá mora a mãe da menina e uma tia. Eles vão para lá. E nós fomos para Presidente Prudente. Mas anda, isso também se faz de noite, né? Nós chegamos lá já de noite. E não fomos dormir. E antes de dormir, fui na delegacia, porque o hotel nós dormimos, era numa esquina,
com a praça. E lá tinha o delegado. Eu fui lá e contei a história para o delegado. Ele deixou anotado lá para o delegado, porque ele ia embora, o delegado que estava de plantão. Quando o plantão dele terminasse, o delegado estava lá. Aí, quando foi nós deitamos, 3 horas nós levantamos. E fomos lá para a praia. A casa da mãe da menina era numa rua do lado da praça. E eu fiquei na praça olhando. Ele saía de lá, ele tinha que entrar para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque a rua terminava ali. Então ele saía da casa, ou ele tinha que entrar para a direita, e eu daqui via. Não via ele passar. E ficaram os outros na praça para ver se ele passava por outro lugar e o outro lado do outro lado que via também outra passagem. Não passou. Quando era umas... Já cedo, até a época chegou o pessoal da feira, na praça tinha uma feira naquele dia. E eles chegaram lá com aquela madeira, um rapaz de uns 18, 20 anos, tinha aquele sarrafo para fazer as barracas, né? Soltou aquilo no chão e correu. E a árvore, era uma árvore enorme, tem lá no centro, enorme, uma coisa, uma copa tremendamente gigante. Estava cheia de andorinha. Ah, compadre, uma chuva daquilo que... eu fui embora. Atravessei, quando cheguei em frente, tinha um cinema do outro lado, bem em frente ao cinema, quem vinha lá? O Zé. Como ele disse que matava, eu não tinha nenhum lápis apontado para matar o homem, fui tentar segurá-lo. E segurei a mão dele, uma com a mão e outra abracei o cara. Não lhe dei folga, não lhe dei espaço para ele me agredir. Segurei firme. Ele era assim, mais ou menos da tua altura, um pouco mais magro que você. Eu segurei o cara, segurei. Conversávamos, ele acabou. Aquilo para ele foi também uma surpresa, porque ele não esperava que eu estivesse ali. De jeito nenhum. Para mim foi surpresa achá-lo, mas para ele a surpresa foi maior. O teu avô Alves, o Zé Alves, que estava junto, é teu avô não, que é bisavô, né? E o irmão dele, nós estávamos os 3. Convencemos ele, levamos para a delegacia, ele endossou o certificado, tirei o carro dele, o irmão dele trouxe o carro para São Paulo, toda a documentação para São Paulo, e eu vendi depois o carro, aqui. Fui à empresa, era essa Tapajós, de caminhões, né? Acabei de pagar o saldo do devedor e vendi o caminhão e foi o meio de eu poder... Mas ele também disse que me matava. Mas não aconteceu nada disso. Aconteceu depois, em Belém do Pará. O que a gente luta para ganhar a vida. Fui para Belém à procura do cidadão. Ele faliu, ele faliu. E como ali na cidade não tinha, o processo não corria na cidade, o processo corria em Belém, na cidade de Belém. Era Castanhal, era a cidade do Castanhal. Fui lá, peguei o avião aqui, fui lá e fui ao tribunal pegar o processo para dar uma olhada no processo. E aí achei o processo e tal, aí peguei um cidadão para ir comigo para lá. Fiquei nos degraus do fórum, aguardando a passagem de caminhão, ou de automóvel, e achei um carro novo e tal, fiz sinal, vários passaram. Aquele era um carro novo, eu peguei. Acertei com o cidadão, para o cidadão me levar e trazer lá no Castanhal. Só que o carro era novo, mas o motorista também. Mas quando eu olhei direito, era um senhor, ele era um homem de uns 30 anos, índio, cabelo, horrível, cara, era horrível. Um carro novo. Falei, pensei comigo, onde eu amarei meus burros, hein? Mas levei assim mesmo, fui com ele. Passou num posto, foi à casa dele, avisou a família que ele ia no Castanhal, passamos no posto, abracei o cara e fomos embora. E aquilo ali é Transamazônica, já passa lá e tem as árvores enormes, aquilo fica que nem um túnel, tem trechos da estrada que a árvore fechava por cima. Aí diz ele assim para mim, eu andava com uma pasta de gravata, terno, falou assim para mim, doutor,
o senhor vai fazer cobrança? Por quê? Não, o senhor vai para o Castanhal? O senhor é comprador? Não. O senhor é advogado? Não. Não, não sou nada disso. Olhe, se o senhor vai, assinado na cara, o senhor vai procurar pó, pode falar comigo. Se for buscar maconha, fala comigo também. Falei, eu não vou atrás de nada disso, meu filho. E nem admito que se cometa uma coisa dessa, que isso não faz parte do meu trabalho. Isso, o meu trabalho é outro. E fui embora, não lhe dei muita importância. Fomos embora, conversando de outra história e tal. Quando chegamos lá, fomos à procura do Wilson, que chamava Wilson. O Jaros Passarinho é padrinho de casamento dele. Diz ele que é padrinho dele. Aí foi à procura do cidadão, foi à casa dele. Dona Francisca, a mulher dele chamava dele. Cheguei lá e falei com a Dona Francisca, seu Olívio, o senhor veio cobrar o Wilson? Falei, por quê? Venho aqui para conversar com ele. Tome cuidado com ele, tome muito cuidado. Ele está transtornado. O senhor vai ver que ele tem... Depois de muita conversa, né? Ele anda com uma pastinha no braço, o senhor pode ver que tem uma pastinha no braço. Lá tem um revólver carregado. E na cintura dele, tem outro revólver. Tome muito cuidado quando o senhor falar com ele. Mas muito cuidado. A mulher dele. Falei, onde é que tem aqui o cartório e tal? Ele falou assim, olha, o senhor vai cá, o cartório me disse, não me explicou, eu fui lá no cartório. Quando chegar no cartório, eu queria ver como é que estava o processo lá no cartório. Para a documentação que eles tinham lá. Para ver o que é que tinha lá. Aí disse que só dava aquilo com autorização da juíza. A moça que me atendeu. Só com autorização da juíza. Aí pedi para falar com a juíza. A juíza disse, a menina veio e disse, olha, só aguarda um minutinho e tal, não sei o quê. Esse minuto, mais um minuto, mais outro minuto, quando eu olho, estou ali, o cara vem, o Wilson vem e bate aqui no meu ombro. Seu Olívio, como é que vai? O senhor está aqui, tá bom, pá. Falei, pensei comigo, como é que esse cara sabe que eu estou aqui? Aí eu já comecei a ficar preocupado. Falei, como? Eu perguntei para ele, você foi em casa? Não. Não falou com a Francisca? Não falei, não sabia. Você já esteve lá? Já. Falei, então não foi a mulher dele que avisou, alguém avisou. Aí começamos a conversar, tal. E fizemos ele disse que ia no Banco da Amazônia, que no Banco da Amazônia tinha uma promessa de pagamento, de empréstimo de dinheiro, e que ele ia pagar para a Neuza, como de fato acabou depois pagando. Mas quando o cidadão, quando ele foi embora e ele foi para a Amazônia, não vinha, o que estava junto comigo, eu disse para ele que eram 6 horas da tarde, fechava a avenida principal, que é a Avenida Brasil, lá no Castanhal, e tinha uma loja de ferragens, e tinha lá, eu vi lá uns facões assim, daqueles de abrir, abrir picada no campo, falei, embrulha uma faca dessa aqui, falei, gente, porque em São Paulo não tem, a fita é da Tramontina, lá do Rio Grande do Sul, pegou aquilo lá e embrulhou. Quando o motorista viu embrulhar e botar no carro, eu já o levei para ele ver. Depois diz ele assim para mim, doutor, se eu soubesse que o senhor vinha cobrar aqui, o senhor podia me dar até 10 automóveis novos que eu não vinha aqui. Se o senhor sair daqui vivo e eu, já estamos com muita sorte. Falei, o senhor se arrisca, eu nunca vi ninguém arriscar. Como o senhor se arrisca? Ele queria que eu dormisse lá, não aceitei, fui dormir em Belém, ele trouxe-me de volta para Belém, dormi em Belém e ele marcou um dia para depois eu ir lá para receber. Eu disse, não, eu não venho com um dia, venho com 2, que é para você ter tempo de resolver os teus problemas. Nos 2 dias eu fui lá, estava lá em Belém, sabes quem eu fui chamar para me levar de volta? O Chapéu, o apelido dele era Chapéu. Fui lá, que ele fazia ponto, no novo hotel, que o novo hotel era novo, lá era no meio de uma aquelas casebras, e tá entendendo como é que é? Ali é uma favela. Foi coisa. E hoje não tem mais, ele já está. E aí o cidadão, e foi lá com ele, diz ele depois para mim, se ele não pagar esses cheques para o senhor manda para cá, porque eu só vou perguntar quem paga, ele ou a viúva. Porque esse é o topo, porque ele viu o sujeito, ele disse, esse eu enfrento. O que eu quero dizer também, com essa minha exposição de passado, é que isso fique para os meus netos, para os meus filhos, e para que
amanhã isso não seria uma escola ou uma fonte de informação. Não, Deus me livre de isso ser nesse sentido. Mas no sentido de dizer que as pessoas, na sua vida, eles passam muitas dificuldades, passam por muitas peripécias, mas que tudo isso somado acaba dando um resultado. Para mim deu um resultado maravilhoso, que meus filhos e meus netos, eu tenho isto aqui como a maior obra que Deus podia deixar fazer aqui na Terra. Então, é uma família que me dá muito orgulho, é que eu tenho muita satisfação e que os meus netos e os meus bisnetos, ou até talvez outros mais, tataranetos, possam ver as origens dos seus antepassados. E eu sou um deles. E agradeço a Deus porque me deu a oportunidade de constituir essa família que eu tenho. E a família da minha esposa, da minha mulher, maravilhosa. Agradeço a Deus por me ter dado a mulher que me deu, a mãe dos meus filhos, a companheira maravilhosa que Deus pôs no meu caminho, a quem eu devo muito, mas muito mesmo, porque sem o carinho, o apoio dela, talvez eu não chegasse a construir o que construí no sentido familiar, de forma nenhuma. Deus foi muito, muito meu amigo em pôr a mãe de meus filhos em minha vida. E eu fui feliz, maravilhosamente feliz com a minha esposa. E que meus filhos tenham a felicidade que eu tive e meus netos que tenham a felicidade que eu tive de acharem também as pessoas que participarem da companhia deles, no sentido de formação de família, que Deus ilumina o caminho e não precisa melhorar mais do que melhorou para mim, que já está muito bem, mas se puder melhorar, eu agradeço a Deus. E quero dizer muito obrigado a todos e que Deus proteja toda a minha família, todos os meus amigos e até as pessoas que até achem que eu estou falando um pouco demais, mas que Deus lhe dê oportunidade, mesmo com essa dificuldade de explicar, que possam ser tão felizes quanto fui eu, seria, mas muito, muito, muito feliz com isso. Muito obrigado a vocês por me aturarem e a Deus por me dar a oportunidade de falar.